Olá a todos, bem-vindo a mais uma edição do Café com Elas, especial Carreiras no Mercado Financeiro. Hoje estou com a minha companheira desse Café com Elas, Patrícia Aiello, que é Head do segmento Modal Premium e do Modal Mais. Paty, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Hoje vai ser bom, né, Érica? Muito bom. Duas feras aqui do mercado financeiro, hein? Exatamente. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Nossa primeira convidada é a Ariane Tavares. A Ariane começou como estagiária de análise de crédito no Citibank e passou pelas áreas de relação com o investidor, investimentos internacionais e hoje é a diretora do Family Office do nosso grande parceiro Credit Suisse. Ariane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Obrigada. E para completar o nosso café, eu estou com a Aline Dealtri. A Aline tem uma carreira de 15 anos no mercado financeiro, passou por casas como a Mellon, Santander, o BNP Paribas. Aline, e você teve uma mudança na sua carreira. Hoje a Aline, pessoal, é mentora de carreiras no mercado financeiro. Aline, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, obrigada a vocês, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E Paty, vamos falar um pouquinho sobre o mercado financeiro com essas duas feras? Vamos aprender um pouco, né? Vamos aprender uma aula hoje aqui, hein? Então vamos aproveitar, vamos começar com a Ari aqui, né, Ari? Começou como estagiária em análise de crédito e hoje é uma diretora de Family Office, né, no Credit Suisse. Que história, hein? E aí eu queria entender um pouquinho como foi sua entrada no mercado, era seu sonho de infância trabalhar no mercado financeiro? Conta um pouquinho aqui pra gente. Vamos lá. É bacana você comentar sobre a infância, porque o meu pai, ele era empresário, né? Ele tinha uma fábrica. E eu morava no interior na época, uma cidade muito quente, piscina, né? Assim, tudo que você quer, aproveitar a piscina em dia de calor. E no dia de pagamento de salário era o dia que eu adorava estar na fábrica. E lá atrás, o pagamento era feito físico, né? Em dinheiro, em moeda mesmo. E era para mim a diversão o dia do pagamento dos funcionários. Então, assim, eu já sabia que lá atrás eu queria trabalhar com finanças, só não sabia exatamente como era isso. Mas bem, eu comecei então como estagiária no Citibank, Banco Internacional, né? Como analista de crédito e fazendo entrevistas ali para começar o meu estágio. Quando eles me perguntavam o que eu queria fazer, eu falei, eu quero trabalhar com investimentos. Mas eu estava entrevistando para a área de crédito. E eles falaram, bom, essa menina não sabe o que ela quer, basicamente, mas me contrataram para análise de crédito. E foi bacana porque acabou que eu comecei a minha carreira de um lado mais técnico. Então, com análise de crédito, depois eu passei para o lado de relação com investidores, depois trabalhei com fundos de investimento internacional, trabalhei numa boutique de investimentos imobiliários, então eu fui como se fosse em blocos, criando aqui um respaldo, até que finalmente eu cheguei onde eu queria no mercado financeiro. Quando eu trabalhava com fundos internacionais no hedge fund, eu tinha como cliente family offices, privates e essas pessoas que ajudam, né, a cuidar do patrimônio das outras com tecnicidade, com profissionalismo. E eu vendo esse outro lado da mesa, eu achava super interessante. E na época tinha aquele certificado, ainda hoje muito mais disseminado, o CFP. Tinham 40 certificados na época. Começar a falar muito aqui que vou condenar a minha idade, né? Mas bem, 40 certificados. Na época eu falei, acho que eu tenho que fazer esse negócio para ver se eu gosto, se é isso que eu quero fazer. Adorei. Então, assim, acho que eu fui daquelas poucas que se debruçaram nas apostilas, adorei o que eu vi e falei, eu quero trabalhar com isso. Só que, no final das contas, quando o hedge fund fechou aqui no Brasil, eu acabei não encontrando exatamente o que eu queria fazer em private. Fui trabalhar com a estruturação e distribuição de produtos imobiliários, também foi fantástico do ponto de vista de criar a base para você ter diferentes noções de produto, de alternativas de investimento antes de ir para essa frente de assessorar os clientes ao que fazer com seus recursos. E foi quando eu comecei no Private do Santander, onde eu fiquei lá 7 anos. E no Private do Santander, assessorando grandes clientes, em algum momento eu entendi que eu precisava fazer algo além. Que foi o seguinte, falei, bom, aqui bacana, eu trabalho num banco, mas uma coisa que me incomodava é eu ficar restrita só o que o banco tinha para fazer. E lá atrás, né, de novo, não vou condenar a minha idade, mas a gente acabava tendo uma arquitetura mais fechada no mercado, né? Cada banco com seus próprios produtos e tudo mais. E aí acabou que eu tive a ideia de começar um family office dentro de uma instituição financeira. Isso aconteceu em 2015 lá no Santander. Então foi assim, eu falo que foi o primeiro filho que eu tive, que eu demorei 9 meses para fazer o negócio parar de pé. E depois dessa gestação aí nasceu meu primeiro family office, eu falo. Fantástico. E foi muito bacana, porque eu tive, né, a experiência de fazer algo empreendedor dentro de uma instituição financeira multinacional, né? E assessorando os clientes aí da forma como eu achava tá mais em linha com o que eu estava buscando, que é
usar a inteligência que a gente tem, né, com as pessoas que se trabalham e, no final das contas, ajudar as famílias a cuidar dos seus patrimônios. Foi quando, em 2018, o Credi me fez o convite para montar a estrutura de Family Office no Credi, e aí eu falo que foi meu terceiro filho. Eu já tinha a segunda filha, mas não demorou 9 meses de gestação, ali foi uma coisa bem rapidinho, o filho nasceu precoce, também já com experiência, e estou no Credi já há 3 anos, aí, levando essa linha de atendimento, né, para os clientes, que é um escopo de trabalho muito personificado, muito próximo das famílias e assessorando aí de ponta a ponta no que elas precisam. Pensar o que é realmente melhor para o cliente, né? Exatamente. E era isso que eu buscava lá atrás. Que era como é que eu posso usar a inteligência que a gente tem dentro de uma instituição, mas direcionada para o que o cliente precisa, para o que a família precisa. E o que a família precisa não necessariamente são apenas produtos de investimento, mas e além disso, né? Assim, quando a gente pensa em assessorar as famílias no seu contexto patrimonial, sem dúvida nenhuma, investimentos é uma parte, mas é uma parte. E a gente precisa cuidar do restante. Meus olhinhos brilharam, porque o que eu falo muito aqui, assim, eu acho que quando a gente trabalha com o cliente é querer cuidar, né? Acho que cuidar do outro, ter aquela atenção especial, tem que ser genuíno. E assim, quando eu olho você, os seus olhos brilham quando você fala, verdade, né? É verdade. E realmente deve ter vindo ali de muitos anos e bacana, parabéns. Nossa, Obrigada. tô aqui, ó. Parabéns pela sua trajetória, muito Obrigada. bacana. Meninas, eu queria falar um pouco sobre... Primeiro, voltar um pouquinho no passado, né? Antes de a gente chegar nos dias atuais. O mercado financeiro está sofrendo grande transformação, mas ainda é um mercado muito masculinizado. Então, eu queria saber de vocês como é que foi o começo da carreira de vocês. Eu, por exemplo, por diversas vezes, eu era a única mulher no setor. Isso também aconteceu com vocês? Acho que não só no setor, né? Tô lembrando quando eu fui fazer mestrado em economia, eu era a única menina da turma. Na época da mesa de operações também já foi a única mulher da área. Não, mas isso aconteceu bastante na minha carreira, assim, primeiro porque eu comecei em back-office, né? Depois eu fui para a área comercial. Então, nos últimos 5 anos, aí eu fiquei na área comercial. Mas no back-office, eu sempre fui muito de, né, fazer amizade com as pessoas, conversava muito e tudo mais. E era só homem. Então, quando a gente ia almoçar, às vezes, era aqueles almoços, sabe? Tipo, de homem, assim. Eu comecei a assistir futebol até, porque às vezes eu não tinha assunto. Falava, Escolher gente... um time. Escolher um time, vamos lá, vamos conversar aqui. O pessoal comprava, né, aquelas garrafas de refrigerante, assim, e iam tomar, assim, eu falava, gente... E aí eu acabei me envolvendo ali, mas eu via que tinham outras mulheres que tinham dificuldade de fazer isso, esse movimento de se integrar. E às vezes elas se sentiam sozinhas, sabe? Então era uma coisa que, assim, apesar da minha facilidade de me aproximar das pessoas, eu via que tinha muitas mulheres que estavam se sentindo isoladas. E acho que o mais forte que aconteceu ao longo do processo, pelo menos quando eu estava no mercado financeiro, é a dificuldade de se espelhar em alguém. Então, né, quando você tá ali produzindo e tudo mais, né, aí você fala, poxa, você vê mulheres se tornando mães e com dificuldade, ele tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido, tem que cuidar, né, aquelas coisas que as mulheres, elas abraçam. A gente não via antigamente executivas fazendo isso e se via, não abriam isso, não abriam, não falavam, porque demonstravam uma certa fragilidade, eu acho. Sabe? Então eu acho que essa construção ela foi melhorando bastante, ainda tem muito ainda a ser melhorado, mas eu acho que foi uma construção que eu fui enxergando ao longo do processo. Eu passei por isso também algumas vezes. E assim, eu tive lá no começo, né, num papel mais comercial, no Fundo Internacional que eu trabalhei, primeiro que eu ainda era nova no mercado, e assim, nova de idade e nova no mercado, né? Então, assim, com pouca experiência. E no final das contas, eu me sentia... limitada no sentido de não encontrar outras tantas como eu, e também me limitava no sentido de, por mais que eu soubesse muito bem o que eu fazia e o que eu ia mostrar para os clientes, eu achava que eu não tinha experiência suficiente para aquilo. Então, eu acabava me sabotando de alguma forma. E também por não encontrar muitas meninas, na época meninas como eu, e sentir essa falta da referência também. E eu tive um momento na minha carreira, lá no começo, que foi um evento que eu tive com um gestor, que ele teve uma atitude comigo que não foi legal. Eu achei, assim, eu fiquei sentida com aquilo, ele teve uma atitude que foi um pouco ríspida. Coisa de trabalho, a forma como ele falou comigo daquele ajuste para ser feito, alguma coisa específica, eu não gostei. Cheguei em casa com aquele gosto amargo, né? E na época conversei com meu marido, que ainda não era marido, e ele falou, bem, você vai chegar lá amanhã e você vai falar para ele que você não gostou da forma como ele falou com você e que aquilo não se repita.
Eu fiquei maturando aquilo, mas como que eu vou chegar amanhã e vou falar isso para ele, né? Mas por outro lado, eu senti que eu precisava fazer aquilo. E foi quando eu cheguei no dia seguinte, eu falei, será que a gente podia tomar um café? No café eu falei, olha, é o seguinte, eu não gostei da forma como você falou comigo, queria pedir que isso não se repetisse, se tiver alguma coisa para ajustar, você, por favor, me fala de uma forma educada e tudo mais, e vai funcionar super bem. Aquilo foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque eu percebi que muito das limitações que a gente cria está dentro da gente. E à medida que eu vi que eu pude me colocar daquela forma, ainda sendo nova e sendo uma menina, eu me impus o respeito, né? E assim, e no final das contas, a nossa relação, a minha do gestor na época, mudou totalmente. E aí eu percebi que a principal mudança tinha que vir de dentro da gente. Então, tudo que eu fiz ao longo da minha carreira, no sentido de buscar algo diferente, estar numa instituição e querer fazer alguma coisa nova, começar do zero e ir para outra instituição, porque isso, assim, é algo que tem a ver comigo e com o meu perfil. E no final das contas, ser uma menina lá atrás ou ser uma mulher hoje, isso não impede. O que importa é o que move a gente dentro da gente. E isso foi assim, né? Totalmente. Acreditar na gente, né? Exatamente. Eu acho que sempre que quando alguém me pergunta, né, ou chega alguma mulher, eu falei, cara, acredita em você tem que acreditar em você. Então, só que muito, assim, você teve uma orientação, colocar, né? Eu acho que a gente precisa ajudar mais a gente, era aquilo que a gente estava até conversando, né, no início, né? Também, né, mercado muitos anos, não tinha tanta orientação, às vezes passei por algumas coisas que eu não falei, que eu deveria ter tido a mesma atitude que você teve, né? Então, se eu puder deixar uma dica aqui, mulherada, olha, acredita em vocês, sempre, né? Se ajudem, né? Porque é aquilo que a gente estava falando antes, por alguma razão, as mulheres, desde que são meninas, elas competem muito entre si. Diferente dos homens. Diferente dos homens, que são parceiros, que são companheiros desde sempre. Então, assim, a gente tem que mudar esse estigma. E isso não pode se perpetuar no ambiente de trabalho. Então, assim, quando chega, né, uma menina, uma mulher nova para trabalhar com a gente tem que ser acolhedora, a gente tem que apoiar. E, assim, é mulher que entende se é mulher, é mãe, não é mãe, se vai casar, se está num momento delicado da vida. A gente entende, a gente calça o mesmo sapato. Então, a gente precisa se ajudar, a gente precisa estar junto e tirar essa competição desnecessária e acaba sendo destrutiva no final, né? E assim, pensando de lá para cá, o que vocês acham que mudou aqui no mercado financeiro, né? Desde que lá, tempo atrás, lá que vocês começaram? Mudou muita coisa. Muito. Eu acho que realmente a abertura para se falar de investimentos de forma mais leve. Antigamente eu acho que a forma que se falava de investimentos era uma forma que parecia que afastava as pessoas. Sabe, você investir na bolsa, parecia que era coisa para gente que tinha muito dinheiro, sabe? E hoje em dia o formato, a linguagem que se deu para isso, eu acho que foi muito positiva, né? E foi muito positiva por conta, né, de ter muito mais pessoas investindo no mercado financeiro, entendendo sobre fundos, né? Na minha última passagem, que foi na Mellon, eu trabalhei diretamente com a administração de fundos, então era massiva essa questão de fundos, e a quantidade de fundos dentro do mercado financeiro é um negócio espetacular, assim, é muito grande, sabe? Então, eram mais de 1000 fundos, assim, sabe? Era uma coisa muito louca. Então, você vê que existe um movimento positivo em relação ao investimento, existem pessoas enriquecendo, entendendo isso, né? Que é essa questão toda do private. Então, felizmente, tem pessoas que estão enriquecendo. E isso é excelente para o país como um todo, né? Mas eu acho que essa melhora e essa abertura para se falar um pouco mais sobre investimentos para todo mundo, eu acho que foi muito positiva. E acho que, além de tudo, isso permitiu também com que meninas que às vezes achavam que aquilo não era para elas, porque era um mundo fechado, um mundo restrito, falaram, não, eu posso ir trabalhar nesse lugar. Eu fui muito grata em participar do primeiro DNA Woman que teve, que é um programa de mentoria para meninas que entram dentro do mercado financeiro. São 4 bancos, né? Eu estava representando o BNP Paribas na época, a Goldman Sachs, o UBS e o Deutsche. Eram os bancos que tinham mulheres como representantes ali, como CEOs. Eram meninas que talvez nem soubessem se realmente queriam entrar dentro do mercado financeiro. E aí você vê essas meninas hoje em dia, que foi há 2 anos atrás o primeiro, sendo estagiárias em superbancos, já sendo promovidas. Então, assim, foi uma abertura incrível. Então, é oportunidade, né? É o outro olhar que se pode dar para essa visão dentro do mercado financeiro. E o bacana, se eu puder complementar, é que a gente vê, ao longo do período, né, a transformação que foi tendo com um mundo mais cor-de-rosa no ambiente de trabalho, né, e não só pela quantidade maior de mulheres trabalhando, né, e assim, vagas sendo alocadas, né, e sendo conquistadas por mulheres, e você ter mais esse ambiente feminino, a ponto de, por exemplo, no Credi eu não consigo dizer
se a gente tem um desequilíbrio, se tiver, talvez um desequilíbrio onde a gente tenha mais mulheres do que homens, até na realidade, né? De atendimento ali dos bankers e tudo mais. E o cuidado que as instituições passaram a ter, o olhar que elas passaram a ter para isso é bacana. Então, programas específicos, conversas, grupos entre mulheres, e justamente para que isso seja tratado de forma direta e principalmente que surja resultados, né? Então, no mundo de clientes, eu percebo também cada vez mais, e no Family Office é bacana, porque como a gente tem um approach na família, muitas vezes você tem alguém da família que é o irmão mais velho, ou é o pai que cuida dos recursos, e à medida que você tem um terceiro fator, alguém, né, como um Family Office, para ajudar aquela família, você tira um pouco das restrições e dos medos que existiam. E aí eu tenho assim, algumas experiências com isso, de famílias em que as filhas, as mulheres começaram a se aproximar mais, então por ter uma terceira, né, pessoa que não da família, e que talvez uma figura feminina ajude também, Perfeito. e que no final das contas causa essa aproximação, e aí você vê o interesse das mulheres por isso, né? Então assim, que antes estavam totalmente ali distantes daquela realidade do patrimônio e que já passam a ter conhecimento ao longo do tempo, passam a se interessar. Era cultural, né? Que mulher não entende Exato. de finanças, mulher gasta muito, né? Então, mulher impulsiva. E É um hoje a gente estereótipo, começa né? Não a verdadeiro. mudar. E Aline, vou fazer uma pergunta para você que eu fiquei muito curiosa. Você tem 15 anos de mercado e você mudou completamente sua carreira. Você saiu do mercado financeiro para ser mentora de carreira. Explica pra gente como é que aconteceu isso, o que te levou a essa mudança? Foi um processo, eu devo dizer. Eu dou mentorias desde 2017, de forma voluntária. Então, eu fui mentorada em um determinado momento da minha vida num programa de mulheres. E aí eu descobri meus pontos fortes. E aí eu descobri o que eu era boa através de testes, né? E através desse exercício de mentoria. E eu comecei a usar aquilo a meu favor. E foi um momento que realmente a minha carreira começou a deslanchar, comecei a dar muito certo. E eu falei, cara, eu preciso fazer isso por outras pessoas. Então, comecei a dar mentorias de forma voluntária. Então, né, pegava alguém que estava com uma dificuldade, mentorava e tudo mais. Saí do BNP Paribas, né, participei do DNA Woman, que eu comentei com vocês. Saí do BNP Paribas, fui para Mellon. E falei, putz, acho que agora esse negócio de mentoria morreu pra mim, né? Porque era uma coisa muito lá do BNP. Só que aí, eu fiquei muito próxima do meu ex-chefe, que eu tenho muito carinho por ele, inclusive, e ele falou, poxa, tem algumas meninas que acho que seria legal se dar esse negócio de mentoria aí, que ele não sabia muito bem o que é. Aí eu falei, não, vamos lá e tal, e eu comecei a ver que elas começaram a evoluir muito, e assim, foi muito gratificante pra mim aquilo. E aí, depois de 6 meses de banco, o CEO do banco me convidou para ser mentorada por ele, porque o resultado que eu estava dando no banco tinha sido tão positivo que ele falou, quero te treinar para ser realmente uma grande executiva aqui dentro. E aí a gente ficou 1 ano juntos. Mas foi nesse momento também que eu vi que aquilo não era pra mim, sabe? Tipo, que era... Eu tinha um outro papel dentro do mercado financeiro. E esse papel era ajudar mulheres. E eu fiquei muito grata em ter descoberto isso de uma forma positiva, né? Eu lembro até hoje quando a gente fez a última reunião, quando eu estava saindo do banco com um cliente que era bem importante. A gente desligou, fiz uma apresentação e tal, e ele mandou um WhatsApp e falou assim, já tô com saudade de você. Eu falei, poxa, tô fechando aqui as portas de forma positiva, né? Bacana. E quando eu saí, aí duas pessoas do banco entraram em contato comigo e falaram assim, Aline, eu quero que você me treine, porque eu te admiro muito, eu quero que você dê mentoria pra mim, eu pago por isso. Eu falei, poxa, caramba. Tem um negócio. Tem um negócio, né? E aí isso começou fazem 4 meses que isso aconteceu. E aí, super recente. É super recente, faz 4 meses que eu saí. E aí isso começou a acontecer, eu comecei a curtir muito essa questão de mentoria e hoje eu tenho um grupo de mentoria, né? Ontem eu até fiz uma palestra na BBI com os bancos de investimento e tudo mais, né? Sobre a mentoria. Então, assim, o meu plano realmente é levar essa visão não para o alto escalão. O alto escalão é tipo, né? É o que a gente está falando aqui. São mulheres que elas já viveram, elas também podem dar essa mentoria. Mas a gente passou por tantas coisas ao longo do nosso processo dentro do mercado financeiro que eu não acho justo que as meninas que estão entrando agora precisem passar por isso. Porque a gente já pode levar isso de forma mais assertiva com elas através da nossa vivência. Então foi essa a minha história. Muito bacana. Olha, eu ficaria aqui o dia inteiro tomando café com vocês. Mas, como a gente precisa encerrar, queria fazer uma última provocação aqui. Queria saber qual é a dica que vocês dão aqui para as mulheres que querem entrar no mercado financeiro, né? E para aquelas mulheres que acham que o mercado financeiro não é para elas, nem para trabalhar, nem para investir. Em primeiro lugar, se inspirem em outras mulheres. Então, busquem um outro tipo de referência, no sentido de
as mulheres, elas têm particularidades que são próprias. E eu falo nessa questão da inspiração no sentido de não queira se comparar com o homem, no sentido de ter que ser igual a um homem para ter sucesso. No final das contas, as mulheres, elas têm questões próprias. Se uma mulher profissional é mãe, ela também tem questões particulares da sua vida que somente outra profissional mãe entende. E no final das contas, não é porque você é uma profissional que tem filhos e tudo mais que você simplesmente precisa abdicar da sua vida pessoal, da sua família, ou tirar a sua família, a sua vida pessoal do primeiro lugar pelo seu trabalho, porque assim você entende que esse é o estereótipo de quem tem sucesso. Não é. Eu acho que o sucesso é você ter equilíbrio. E eu falo isso porque isso é algo que eu busco todos os dias, que acho que talvez, né, a maior dificuldade que a gente tem. Como é que eu encontro esse equilíbrio? Como é que eu sigo, né, numa carreira de sucesso? E como é que ainda assim eu tenho minha vida pessoal, eu tenho a minha família em primeiro lugar? E claramente não vai ser, né, me inspirando em algo diferente de uma mulher que esteja nessa posição que eu vou conseguir chegar lá. Do contrário, eu tô comparando banana com laranja, né? E você, Aline? Eu vou falar então pro lado não de carreira, mas pro lado de investimentos, então, para agregar. Eu acho que realmente, a gente até comentou isso aqui, ressignificar essa questão que falam da mulher, de mulher gastona, de mulher que não guarda dinheiro, que mulher que tem que delegar para o marido como é que faz as contas do mês. Isso não existe, nós podemos fazer isso, nós somos mulheres que somos independentes e autossuficientes. A gente está aqui com 4 mulheres maravilhosas, super poderosas, e que conseguiram fazer isso. Então, qualquer pessoa consegue. Se a gente conseguiu, qualquer pessoa consegue. Eu acho que essa é a grande verdade, assim. Não existe ninguém que é super heroína aqui. Na realidade, todo mundo lutou muito, sabe? Todo mundo ralou muito para estar aqui. Então, não existe sucesso sem um grande trabalho por trás, né? Então, eu acho que é isso. Se você se propõe a fazer um bom trabalho, fazer direito e ir conciliando, né, essas questões da sua vida e rebalanceando isso a cada dia, vai lá, investe o seu dinheiro, faz sua grana, não dependa de homem nenhum, porque eu acho que a independência é parte de você. E esse cenário está mudando, né? Em abril, agora desse ano, de 2021, a gente já chegou a 1 milhão de mulheres investidoras, né? A gente ainda representa uma porcentagem muito pequena, 26,7%, né, no geral, mas está crescendo, né, gente? Então, assim, a notícia... Tem espaço para dobrar, né? Exatamente. Para triplicar! Exatamente. Então, hoje a notícia animadora, mas, mulherada, vamos vir tanto trabalhar no mercado financeiro, né? Que a gente ainda tem poucas mulheres no mercado, mas também começar a investir. E, Érica, a gente pode ajudar essa mulherada a investir, né? Como que a gente pode? Com certeza. Aqui no Modal, nós temos o Modal Premium by Credit Suisse. O que é esse Modal Premium? Nós temos bankers que são especialistas em investimentos, que podem ajudar todos os nossos clientes a investir melhor, de acordo com seus objetivos e do seu momento de vida. E o mais interessante, nós temos produtos exclusivos do Credit Suisse aqui também para os clientes do Modal Premium. É uma verdadeira curadoria financeira, né, Paty? Eu sou suspeita, né, Érica? Sou apaixonada pelo Modal Premium. Se você quer fazer parte do Modal Premium, entre em contato com a gente no modalpremium@modal.com.br. E vamos fechar, Érica? Infelizmente, gente, a gente podia ficar aqui a tarde toda, o dia inteiro aqui falando, conversando. Meninas, muito obrigada, Aline, Ariane, pela presença. Obrigada, foi um meninas. prazer falar com vocês. Assim. Foi uma honra aqui, Com foi uma certeza, aula. Foi uma aula. Eu que agradeço, foi muito bacana aqui o bate-papo descontraído, né? Conhecer mulheres empoderadas é sempre fantástico. Uma oportunidade, foi um prazer. Obrigada. Sim, digo mesmo, faço das palavras da Ari a minha. A gente já vai ficando íntima, né? A Ari, tipo, aqui é assim, é tudo em casa, né? É uma coisa assim, né? A gente já vai vivendo isso. Então, tô muito feliz, muito obrigada, meninas, por terem me dado a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo sempre. Muito obrigada, gente. Até o próximo Café com Elas. Até o próximo. Tchau, tchau.